Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, C.S. Lewis. Querido Verme Bill, às vezes me pergunto se você acha que foi enviado ao mundo a passeio. Fiquei sabendo, não a partir de seu relatório absurdamente insuficiente, mas da polícia do inferno, que o comportamento do paciente durante o primeiro ataque foi o pior possível. Ele sentiu muito medo e pensou no quanto era covarde, e, portanto, não teve nenhum sentimento de orgulho. Na verdade, ele fez tudo o que estava a seu alcance, e talvez até um pouco mais. Tudo o que você pôde produzir contra esse desastre foi um certo mau humor para com um cachorro que o fez tropeçar. O excesso de cigarros e o fato de esquecer-se de fazer alguma oração. De que lhe adianta choramingar para mim sobre as suas dificuldades? Se você está comprando do inimigo a ideia de justiça e sugerindo que as suas oportunidades e intenções devem ser levadas em conta, então eu temo que talvez seja possível impetrar-lhe a acusação de heresia. De tal modo, você logo descobrirá que a justiça no inferno é puramente realista e que ela se concentra apenas nos resultados. Traga-nos alimento ou alimento será você. A única passagem construtiva da sua carta é aquela em que você diz ainda esperar bons resultados do cansaço que o seu paciente sente. Isso já é o bastante. Mas não será fácil manipular esse cansaço. A fadiga pode produzir extrema bondade e tranquilidade mental, e mesmo alguma visão. Se muitas vezes você já testemunhou o cansaço, levando os homens à ira, à maldade e à impaciência, isso aconteceu porque esses homens tinham tentadores eficientes. O paradoxo está no fato de que o cansaço moderado é um solo mais fértil para a irritabilidade do que a exaustão absoluta. Isso depende em parte de causas físicas, mas também de algo mais. Não é apenas a fadiga em si que produz a raiva, mas as exigências inesperadas feitas a um homem já cansado. Os homens logo passam a pensar que têm direito a tudo o que desejam. A sensação de despontamento pode, com pouco esforço de nossa parte, transformar-se em mágoa. E é só depois de cederem ao inevitável, depois de não aguentarem mais de desespero e nem mesmo conseguirem pensar sobre o que vai acontecer dali a meia hora, que os perigos do cansaço pacífico e humilde surgem. Para conseguir os melhores resultados da fadiga do seu paciente, portanto, você deve alimentá-lo com falsas esperanças. Faça-o pensar em razões plausíveis para acreditar que o ataque aéreo não se repetirá. Faça-o confortar-se com o pensamento sobre o quanto será agradável ter mais uma noite de sono. Exagere o cansaço, fazendo pensar que logo ele acabará, pois os homens costumam sentir que é impossível aguentar uma enorme tensão, além daquele exato momento em que ela está para terminar, ou que supõe que está para terminar. Nessa situação, assim como no problema da covardia, você deve evitar que ele se comprometa completamente. Independentemente do que ele diga, deixe que tome a decisão íntima de não suportar o que quer que lhe aconteça, e sim suportar apenas durante um período razoável de tempo. Deixe que esse período razoável seja menor do que a suposta duração da sua aprovação. Não precisa ser muito menor. Quando atacamos a paciência, a castidade ou a bravura, o mais divertido é fazer os homens cederem exatamente quando o fim de sua agonia estava logo ali na esquina. Ah, se eles soubessem!
Eu não sei se ele está disponível para encontros com a moça na sua atual condição de cansaço. Se ele a encontrar, faça pleno uso do fato de que, até certo ponto, o cansaço faz com que as mulheres falem mais e os homens falem menos. Muito do ressentimento oculto que existe, mesmo entre pessoas que se amam, deriva disso. Provavelmente, tudo aquilo de que ele é testemunha agora não dará material suficiente para um ataque intelectual à sua fé. Como você fracassou antes, isso está fora de questão. Mas você ainda pode tentar outro tipo de ataque às emoções. Isso consiste em fazê-lo sentir, quando ele vier pela primeira vez, uma parede repleta de sangue, que é assim que o mundo realmente é, e que toda a sua religião não passa de uma fantasia. Você notará que, graças a nós, eles estão completamente confusos quanto ao significado da palavra real. Ao discutir sobre uma experiência espiritual, eles podem dizer uns aos outros: tudo o que aconteceu na realidade foi que você ouviu um pedaço de uma música num ambiente iluminado. Aqui, real significa os fatos puramente físicos, devidamente separados dos outros elementos da experiência que realmente tiveram. Por outro lado, eles também podem dizer: é ótimo ficar aí nessa poltrona, discutindo o seu enlevo espiritual, mas espere até você chegar lá e ver como a coisa é de verdade. Nesse caso, o real, o que é verdadeiro, está sendo usado no sentido oposto para significar não os fatos físicos, de que já estão a par, enquanto discutem sentados o assunto, e sim o efeito emocional que esses fatos terão sobre a consciência de um humano. Qualquer um dos sentidos pode ser defendido, mas o nosso deve manter os dois ativos ao mesmo tempo, de tal modo que o valor emocional da palavra real possa ser substituído tanto de um jeito como de outro, o que quer que nos convenha. A regra geral que já estabelecemos entre eles é a de que em todas as experiências capazes de deixá-los felizes ou de melhorá-los, apenas os fatos físicos são reais, enquanto os elementos espirituais são subjetivos. Em todas as experiências que podem desencorajá-los ou corrompê-los, os elementos espirituais são a principal realidade, e ignorá-los é ser escapista. Assim, durante o nascimento, o sangue e a dor são reais, enquanto a alegria é um mero ponto de vista subjetivo. Na morte, o horror e a feiura revelam o que a morte é na realidade. O ódio que se sente por uma determinada pessoa odiada é real. Quando eles sentem ódio, enxergam os homens como realmente são e perdem suas ilusões. Mas o fato que sentem por uma pessoa amada é puramente uma névoa subjetiva que oculta um núcleo verdadeiro de apetite sexual ou de interesses econômicos. A guerra e a pobreza são realmente horríveis. A paz e a fartura são simples fatos físicos, pelos quais os homens, por acaso, nutrem alguns sentimentos. As criaturas sempre acusam umas às outras de querer ao mesmo tempo duas coisas opostas, mas, graças a nossos esforços, em geral eles sempre se encontram na delicada situação de pagar por ambas sem ficar com nenhuma. Se você souber lidar direitinho com o seu paciente, não será difícil fazê-lo pensar em suas emoções como uma revelação da realidade. Quando ele, por acaso, vir as entranhas de um ser humano, ou como mero sentimentalismo toda vez que vir crianças felizes ou um dia bonito.
Afetuosamente, seu tio Fitafuso.